Os querubins escondem um segredo impressionante e hoje você vai descobrir, se Deus quiser. Escuta, é impressionante. Eu preciso te colocar um pouco em contexto e voltar mais ou menos 3.300 anos atrás, mais ou menos. Saímos do Egito, o povo saiu do Egito. Vou resumir bastante porque quero ir direto ao ponto, mas para contextualizar o que quero te contar, segredos impressionantes para o seu sucesso pessoal, espiritual, material, em todos os sentidos, se Deus quiser. Escuta, saímos do Egito, como você sabe, 10 pragas famosas, Deus se revelou de forma impressionante, o mundo inteiro ficou impactado com essa revelação divina tão forte, 10 pragas. Deus escolhe o povo de Israel, que vai ser o seu povo, para entregar a Torá, a Bíblia posteriormente, pouco tempo depois, e depois de 40 anos entrar na terra de Israel. Esse é o destino do povo de Israel e do mundo inteiro para a bênção para todo o mundo. E o que acontece? Saímos do Egito, chegamos ao Monte Sinai, depois da abertura do Mar Vermelho, com milagres incríveis, impressionantes, níveis proféticos incríveis, chegamos ao Monte Sinai. E de repente, o que aconteceu? Ouvimos e vimos a voz de Deus. Você pode se perguntar como vimos a voz de Deus? Podemos ouvir a voz de Deus. Sim, mas está escrito em hebraico, escuta só, é impressionante. E isso tem muito a ver com os querubins e o templo, o tabernáculo, escuta só, é impressionante. Isso é muito importante para entender o que vem depois. Primeiro pense, milhões de pessoas, o povo de Israel, lá no Monte Sinai, lá embaixo, aos pés do Monte Sinai. Deus se revela única vez na história de forma tão manifesta, não houve antes nem depois algo assim. Deus se revela de forma tão magnífica ao povo de Israel, o povo inteiro, e diz assim: os 2 primeiros mandamentos nós ouvimos e vimos, porque está escrito em hebraico Roim et ha-etakolot. O que significa Roim et ha-etakolot? Que vimos as vozes, ou seja, também ouvimos a voz de Deus, os 2 primeiros mandamentos, e também vimos as letras em hebraico. No céu, impressionante, imagine a cena, fumaça e fogo, anjos, impressionante, milhões de pessoas ouvindo, algo incrível. Explica, nossos sábios dizem que as almas do povo de Israel saíam do lugar, saíam do nosso corpo e os anjos nos reviviam. De certa forma, uma cena que é impressionante de imaginar, algo incrível. É preciso saber, é muito importante saber que as almas de todo o povo de Israel, estivemos lá, 600.000 almas-mãe, que depois foram ramificadas, obviamente, muitas almas durante toda a história do povo de Israel, obviamente. Mas tantos judeus e judias de todos os tempos, e também com convertidos e convertidas de forma ortodoxa, obviamente ao judaísmo, também estiveram lá as almas de todos. Estivemos lá, todos ouvimos a voz de Deus, vimos as letras em hebraico e ouvimos os 2 primeiros mandamentos diretamente de Deus. Isso é impressionante. E então pedimos, por favor, para Moisés, obviamente, depois dessa cena tão impressionante, dissemos a ele: Moisés, por favor, vá você ao Monte Sinai, suba, ascenda e, por favor, receba as tábuas e a Torá, que obviamente foi o que aconteceu depois. Mas é preciso saber que aquilo que Deus nos deu, essa revelação, está inscrita na alma de cada judeu e de cada judia e de cada convertido. E de cada convertida ao judaísmo de forma inamovível, eterna. É impressionante. Agora, o que ouvimos? Primeiro, ouvimos o primeiro mandamento que é, em hebraico eu digo, depois traduzo. Anoji, Adonai, Lobeja, Asherot, Tsetiha, Meret, Mitzvaim, Meveit, Abadim, que significa, eu sou Deus, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. O segundo mandamento é, Lo Ie Elohim Agerim El Panai. Não terás ídolos diante de mim, que significa a proibição total e o repúdio de todo ato de idolatria. Ou seja, Deus diz. Tanto aqui no segundo mandamento, de forma explícita, quanto em outros versos ou versículos da Bíblia, basicamente Deus odeia o que é idolatria. Digo com minhas palavras, mas Deus aborrece. Isso é claro e explícito. Deus te diz a cada pessoa que o vínculo tem que ser um vínculo pessoal entre você e Deus, sem intermediários. Nem pessoas vivas, nem pessoas mortas, nem objetos de qualquer tipo de material. Ou seja, o vínculo é direto e, na verdade, o primeiro mandamento é algo muito emocionante e muito particular. Deus não diz ao povo de Israel, eu sou o vosso Deus, que os tirei da terra do Egito,
da casa da escravidão, mas sim diz assim: Anoje Yair Miluquejá, eu sou o teu Deus. Ele fala a cada judeu e a cada judia, a cada pessoa em particular, eu sou Deus, o teu Deus, Eloquejá, Aierot Setijá, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Impressionante, isso tem relação com o que vamos abordar em breve sobre os querubins. Tudo está conectado e é essencial compreender o contexto. Agora, esse vínculo pessoal, por um lado, de dizer, Deus nos diz, estou dizendo tudo com minhas palavras, mas basicamente o que Deus nos diz é, eu quero um vínculo direto com você, quero que você se conecte comigo. Você sim, você, não de forma genérica, você. E qual é o segundo? O segundo mandamento é, não tenha ídolos diante de mim. Ou seja, que entre você e eu não coloque obstáculos, não coloque intermediários, isso eu não quero, isso eu não quero. E na Torá está explicitamente o que Deus ama e o que Deus odeia, o que Deus ama. Obviamente, como dissemos neste exemplo, é um vínculo pessoal direto com Deus. Fale com Deus, dirija-se ao seu Pai, ao seu Criador, Abinu Malkeinu. Dizemos, nosso Pai, nosso Rei, Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, que te criou e te ama e confia em você para que cumpra a sua missão na vida. Por que se dirigir a outro ser, pessoa, objeto, que Deus nos livre? Não, Deus te diz, não tenha ídolos diante de mim, não coloque obstáculos entre nós. Tudo isso, obviamente, eu digo com minhas palavras, eu que quero um vínculo saudável, limpo, puro, entre você e eu, para cada pessoa. Obviamente ao povo de Israel, pois foi a eles que ele se revelou. Mas também é um ensinamento para toda a humanidade que Deus quer um vínculo direto entre você e ele, o Criador e o Todo-Poderoso. Ishtabak, Shemot, Baruch, Hashem, graças a Deus. Agora, isso é muito importante, saber que tudo o que estamos falando aqui é uma revelação divina de Deus, o Criador Todo-Poderoso. Na história, como dissemos, não houve, nem houve antes, nem houve depois, pelo menos até agora, uma revelação tão impressionante como é esse momento. Agora, e o que isso tem a ver com o tabernáculo, querubins? Muito bem, na Parashá, na porção semanal chamada Terumá, que é em toda a época do deserto, posteriormente ao recebimento da Torá, na Parashá, a porção semanal de Itró, o que Itró? O que acontece? Deus nos ordena montar, construir um tabernáculo, que seria um templo sagrado portátil no deserto, basicamente. Direi em hebraico, isso se relaciona muito com os querubins, vão. Vamos ver como enraizamos e conectamos tudo o que estamos falando, mas é muito importante entender, diz Deus, e fizeram para mim um templo em minha casa, casa de Ojam. O que isso significa? E construam para mim um santuário, e eu habitarei em onde? Nele não, diz, e habitarei neles. Vasuri Mikdash Vishachanti Betosham, e morarei neles. Nossos sábios perguntam, mas por que não diz nele? Por que não? Por que dizem isso neles? Obviamente, na Torá, uma forma de estudar a Torá é quando Deus nos dá esse tipo de presente, que não é algo literal. Obviamente, se tivesse dito nele, é claro, Deus nos pede para construirmos um santuário, um templo, e obviamente ele vai morar nele, isso é claríssimo. Agora, é óbvio que Deus vai habitar no templo, mas Deus nos dá algo, ele nos diz, e habitarei neles. O que é neles? Nossos sábios explicam algo impressionante, como isso pode te dar uma alegria eterna. Escute, vou te dizer com minhas palavras como eu entendo e como eu estudei. Deus te diz, nos diz a cada um de nós e a cada uma de nós, ele diz, construam para mim um santuário, você sim, você, como dissemos outra vez, como dissemos antes, um vínculo pessoal. Faça um pequeno santuário em você, no seu coração, abra seu coração e me deixe entrar. E ali eu habitarei em você. Por isso diz, neles, em cada um deles que abrir seu coração, eu terei um lugar para habitar. Obviamente Deus é tudo, inclui tudo, é o Criador de tudo, a origem de tudo, está acima de tudo. Claro, mas Deus nos dá o livre-arbítrio e nos diz, você quer ter um vínculo comigo? Faça um lugar, faça um espaço para que eu possa habitar em você. Obviamente, pense de forma metafórica. Imagine, Deus nos dá de presente todos os dias o nascer do sol, que ilumina o mundo inteiro. Mas pense, há dois vizinhos, um acorda de manhã, abre a persiana e entra um.
uma linda luz do sol em pleno inverno, e os raios do sol batem no rosto dele. E ele aproveita muito aquele sol tão quente que traz calor ao seu rosto. E o vizinho ao lado, né, o que faz? Ele acorda, todas as persianas estão fechadas, a casa toda escura. O vizinho pode dizer: mas o que está acontecendo? O sol não nasceu para mim. O sol nasceu para ele, mas Deus o deu para toda a humanidade aproveitá-lo. O que essa pessoa deve fazer? Levantar a persiana, deixar o sol entrar e aquecê-lo assim como aquece o seu vizinho. Portanto, não é culpa do sol, é culpa desse vizinho que não abriu as persianas. Quando ele abrir, o sol vai iluminá-lo. Então, em nível metafórico, é preciso saber que Deus nos presenteia. O objetivo de Deus nesta criação é nos dar prazer material, espiritual, que sejamos felizes, vivendo uma vida de Torá e fazendo a vontade de Deus, o Criador Todo-Poderoso, com o fígado no coração. E Deus está pronto para nos iluminar e nos dar abundância material e espiritual constantemente. Mas depende de nós, como dissemos no exemplo anterior, abrir as persianas e deixar a luz entrar. Portanto, ve'asu li mikdash, ve'shashanti betosham, e façam para mim um santuário, construam para mim um santuário e eu habitarei entre eles. Também em nível pessoal, fazemos um santuário para Deus. Em breve, se Deus quiser, chegaremos aos querubins, que têm relação evidente com eles. Eles estão no santo templo, na arca da aliança, ou seja, pense, é muito impressionante, não é? No nível da fala, como está a sua boca? Como você fala? Você fala bem, diz boas palavras de incentivo, de motivação para os outros? Como estão seus olhos? Você tem um bom olhar? Você vê o lado bom e julga as pessoas de forma favorável? Como estão suas mãos, suas ações, suas pernas, seu corpo? Para onde você vai? Para fazer o bem? Reflita como está seu coração, seus sentimentos. Você deixa espaço para Deus entrar no seu coração, nos seus olhos, nas suas palavras, nos seus ouvidos? Como você escuta? Você anda, tem vínculo com pessoas que são saudáveis ou que Deus não permita? Com pessoas tóxicas que falam mal dos outros, que Deus não permita? Como estão seus ouvidos, seus sentidos? Como estão? Que tipo de vínculos você tem? Reflita. E se você levar tudo isso que estou te dizendo para o bem, para se vincular a Deus, para estudar a Torá como o povo de Israel, o povo, obviamente. Segundo a Halachá, a lei judaica ortodoxa, ensinamos a Torá. Os rabinos que ensinam a Torá, segundo a lei ortodoxa judaica, ensinam como? Hoje está tudo muito disponível. A Torá, qualquer um pode estudar Baruch Hashem, graças a Deus. E a pessoa segue pelos caminhos de Deus, da Torá, e todos os seus sentidos, toda a sua pessoa está dedicada a viver uma vida de Torá, de fazer a vontade de Deus e ter os pés no chão, ajudar o próximo e o coração no céu. Como está escrito na escada de Yaakov, o sonho que Yaakov teve diz assim sobre o Sulam. Sulam é a escada. Quando em Betel, na cidade de Betel, Yaakov teve esse sonho, essa profecia, diz: Visulam mitzav artsa, vrosho magia shamaim, diz. Vrosho magia shamaim, disse. A escada estava com os pés na terra. Eu coloco em minhas palavras e a cabeça, a parte mais alta da escada, chegava aos céus. Portanto, isso é basicamente como a Torá nos ensina, viver uma vida com os pés na terra, vendo o que o próximo precisa, o que ele precisa. O que minha família, com círculos concêntricos, obviamente você consigo mesmo. O que você precisa para ser feliz, estar forte, obviamente, ter uma vida saudável em todos os sentidos, claro, cuidar da sua família, cuidar dos seus amigos, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudos, em todo lugar onde você está. Como você pode fazer o bem com os pés no chão e o coração no céu? Entendeu? É impressionante. E agora vamos aos querubins. Os querubins, em hebraico, os querubim, os cruvim, em hebraico são os querubins, em espanhol. O que significa? É impressionante. Aqui estava o que é o Aron Haidut, ou a Arca do Testemunho, ou a Arca da Aliança, que basicamente ali, por cima, havia 2 querubins de ouro maciço, ouro puro, impressionante. E há um segredo incrível, e é com isso que quero encerrar nossa aula, sobre os querubins, segredos impressionantes para o seu sucesso pessoal e espiritual. Ouça, impressionante. Os querubins, uma das opiniões era que eram 2 figuras de bebês, um bebê menino e um bebê menina, que basicamente estavam um de frente para o outro. Como dissemos, acima da Arca do Testemunho, a Arca da Aliança, ouro, imaginem, ouro maciço, puro, brilhante, impressionante,
com grandes asas. Impressionante. Agora pense, por quê? Vamos pensar, refletir. E agora quero que você relacione isso com tudo o que te falei anteriormente, como Deus quer um vínculo com você, pessoal, direto, saudável e puro. Pense, a pureza de um bebê menino, a pureza de uma bebê menina que se olham. Isso é explicado pelos nossos sábios quando o povo de Israel, graças a Deus, fazíamos a vontade de Deus de forma tão bonita. Era como se os querubins se abraçassem, estavam abraçados com muito carinho. Ou seja, aqui vemos o vínculo puro como o de um bebê. Também nós com Deus. Também pode ser homem e mulher, o casamento, o amor puro entre homem e mulher, o casamento. E o vínculo entre nós, o povo de Israel, que somos como a noiva, Deus, o Criador, é como o noivo. Também para a humanidade, Deus é nosso Pai. Obviamente, há um vínculo de amor impressionante com Deus, ou seja, existem diferentes tipos de amores, de carinho. Como dissemos, o vínculo na pureza do amor do bebê. O vínculo matrimonial, homem e mulher. O vínculo entre a pessoa e o Criador e Deus, ou seja, amores de diferentes facetas, mas o amor e a pureza. Precisamos ver como nos conectar com Deus. Agora quero encerrar e ligar isso ao segredo dos querubins. Qual é o segredo? Como se vincular com Deus? Com pureza. Pense em um bebê. Quando ele quer algo, não faz uma tese de doutorado e diz, quero isso e tenho tanto, tenho antítese, tenho tese, hipótese. E começa a tirar conclusões e tem o início do trabalho de doutorado e o corpo do trabalho. E qual é o título? E a capa, e isso, e as fontes embaixo, enumeração, e como... Não, o bebê ou a criança pequena chora. Ai, papai quer um doce, quer um chocolate? Não. Temos que ver como nós, obviamente, temos um vínculo maduro e puro ao mesmo tempo. Ou seja, obviamente, não pedir coisas sem importância para Deus. Mas é preciso saber, vou te contar uma história impressionante, que na verdade, se a gente direciona bem, tudo tem importância. Havia um grande rabino chamado Rabi Nachman de Breslau, um gigante da Hassidut, Zatzal, Zeher Tzadik, Bekadosh, o Leja, que seu mérito nos proteja, de abençoada memória, o Tzadik, o justo, que seu mérito nos proteja. Uma vez, um de seus grandes alunos veio até ele, e ele viu que o aluno tinha perdido um botão da camisa. E Rabi Nachman lhe disse, e você orou pelo botão que caiu? Seu aluno respondeu, como assim? Não. Como? Eu prefiro pedir a Deus coisas mais importantes, né? O botão eu prefiro. E ele disse, não, tem que pedir a Deus por tudo. Tudo é importante. Isso é um ensinamento impressionante e quero que você faça a ligação. E se quiser, me conta nos comentários todas as conexões de tudo o que estou te contando. Como você conecta tudo o que estou te contando? Porque, na verdade, tudo leva para a vertente de quê? O vínculo puro e saudável, maduro, com Deus. Obrigado. E é isso que quero dizer. Por que um botão é importante? Porque se você entende, é assim que eu entendo, mas gostaria que você me contasse suas opiniões, talvez sejam diferentes das minhas. Você serve a Deus, é assim que eu entendo o que Rabi Nachman ensinou ao seu aluno, ao seu grande aluno. E você, para servir a Deus, precisa estar bem vestido. Estar bem vestido e não pode faltar um botão ou seu sapato estar rasgado. Eu dou exemplos, ou que você sente frio e não coloca um casaco, ou não tem um casaco. Não, Deus quer que você esteja feliz e que coma de forma saudável e que esteja forte. E que você seja forte nos seus vínculos, e saudável nos seus vínculos, e saudável na forma como você se veste, em tudo, em todo aspecto da sua vida. Portanto, não existe detalhe pequeno se a gente está bem focado e alinhado à vontade de Deus. Dá para entender o que quero dizer? Portanto, obviamente, pedir um capricho só por capricho. Isso para alguém adulto, não cabe, não é apropriado. Mas a gente tem que aprender com uma criança. Uma criança, um bebê, quer o chocolate. Papai e mamãe querem o chocolate. E não se contenta com uma explicação. Não aceita e chora. E quer e chora.
E também, se alguém dá algo que ele gosta, na hora ele fica feliz, e se alegra e corre. Peço aos explicadores. Precisamos aprender com as crianças quando queremos algo importante. Se for um detalhe, como um botão, a pessoa entende que precisa dele para se conectar com Deus. Pedir, 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 seriamente, com muita alegria, obviamente, se não entendermos, seriamente, pedir, não ter vergonha, dizer, não vou incomodar Deus por esses detalhes. Não. Deus te ama e quer te ouvir, e Ele te escuta e te supervisiona a cada instante, e te abraça a cada instante, mas dissemos, é preciso abrir a persiana e deixar entrar no exemplo. Falamos do exemplo do sol que entra na casa. Mas aqui é deixar entrar a Shekhinah, a presença divina de Deus no seu coração, em toda a sua pessoa. Deixe ele entrar. Mas como? Fale com Deus. E aqui quero falar de um ponto impressionante, que se chama, falamos de Hassidut. O Hassidismo é a Hitbodedut. A Hitbodedut. E quero que conectemos isso com os querubins, como dissemos, o vínculo como um bebê. Pense, em cima da Arca da Aliança, onde estavam as Lushot Habrit, o pacto sagrado, as tábuas e os querubins. Pense em ouro maciço, brilhante, impressionante. Que cena impressionante! E que poderiam ser outras coisas, mas não uma, como dissemos, figuras de bebês. Homem e mulher, ou seja, o vínculo, o amor, o carinho, e assim esse é um segredo dos querubins. Como nos conectamos com Deus a partir dessa pureza? E a Hitbodedut, e vamos encerrando a Hitbodedut. A Hitbodedut é a Hitbodedut. É falar com Deus todos os dias. Idealmente, horários fixos, lugares fixos, se você puder, em um lugar natural, espetacular. Se você se sente seguro e sente que é um lugar tranquilo, excelente. Mas se for no seu quarto, também está muito bom. E fale com Deus com suas palavras, de forma pura. Como um bebê, abra seu coração, obviamente de forma madura. Mas como um bebê, com a pureza de um bebê, com a alegria de um bebê, com os olhos de um bebê, que tudo é novidade, que tudo o alegra e tudo o entusiasma. Conecte-se com Deus, fale sobre seus sentimentos e o que está acontecendo com você. E veja quais segredos dos querubins. Que segredos dos querubins, como dizem a Shekhinah, e escute isso impressionante. Dizem assim, nosso sábio diz assim, está escrito que se um casal, por exemplo, faz as coisas certas, eles têm carinho um pelo outro. Dizem assim. E depois em outro texto, em hebraico, eu traduzo. Shekhinah Benehem. Se o casal, tanto o marido quanto a esposa, se refinam suas qualidades, são boas pessoas, tratam o outro com amor, a presença divina habita neles. Mas que Deus nos permita, diz, Zaju quer dizer algo como tomara. Não lembro exatamente as palavras, se não for exato é muito parecido, mas se Deus nos permitir, não se refinam e não se comportam com respeito e amor. O fogo os consumirá. Isso é algo que infelizmente vemos, quando há lá no casal, quando um dá space, em inglês, dá lugar ao outro, dá lugar, permite que seja quem é, e apoia e motiva, e não critica, e cada um faz o mesmo pelo outro. Ou seja, não é que cheguei em casa, aqui cheguei. Um ocupa muito espaço, o outro está em casa e afirma, estou aqui, não me invada. O que acontece? Cada pessoa ocupa muito espaço e não deixa lugar para a Shekhinah, para a presença divina habitar. Mas se cada um dá espaço, dá lugar ao outro, o respeita, o ama, o olha com carinho, com bons olhos, o motiva, o impulsiona a cumprir sua missão na vida e não o critica e o ajuda. E cada um dá lugar ao outro. Há muito espaço para a Shekhinah, para que a presença divina habite entre o casal. Assim como a Shekhinah estava no tabernáculo com os querubins e tudo mais, é isso que podemos aprender com o exemplo dos querubins para a nossa vida e nosso sucesso. E querer, acima de tudo, sempre querer fazer o bem. É importante entender que o livre-arbítrio dado por Deus está ligado à minha razão e vontade, ao que desejo usar. Como diz a frase, diga-me o que você quer e eu te direi quem você é. Ou seja, os resultados, o que você conseguir, não está em suas mãos. Obviamente, Deus é o Todo-Poderoso. Se Adon Kol HaMa'asim é o Senhor de todas as ações. Os resultados não estão em nossas mãos.
Mas o que realmente queremos fazer, Deus nos dá de presente, é esse presente que é o livre-arbítrio, de querer fazer o bem. E de fato, assim como minha comunidade Isalhai, é isso que queremos fazer. Queremos fazer o bem. Queremos fazer o bem. Não sei se você ainda não se inscreveu. Eu te convido a fazer parte da minha amada comunidade de Isalhai, que é uma comunidade na qual, acima de tudo, queremos fazer o bem. E graças a Deus fazemos o bem. Há cursos, há encontros, por exemplo, para esposas de soldados, há ajuda para famílias, aqui em Israel, famílias de soldados, ajuda de todo tipo. E como dissemos, há encontros relacionados a mim. Tem um número de WhatsApp para o qual você pode me escrever, você pode ter um contato comigo para que eu possa responder suas perguntas e mostrar encontros e cursos. Ou seja, é uma comunidade na qual queremos fazer o bem e graças a Deus fazemos o bem. Então damos o mérito a você e te convido a fazer parte de Israel Zalhai. Se quiser, aqui na descrição tem um link para preencher um formulário se quiser mais informações. E é impressionante como hoje, Deus nos dá a possibilidade de escolher o bem. E em momentos de tanta definição que hoje, a terra de Israel, o Estado de Israel, estamos em uma situação muito, muito delicada, de guerra. Cada pessoa que abre os olhos e diz eu amo a Deus, amo o povo de Deus, amo o povo de Israel e quero estar ao lado do povo de Israel. Realmente é um presente que Deus te dá? Porque, infelizmente, há muita gente para quem as coisas são tão óbvias. Quem são os bons, quem quer a luz e quem quer o negativo e a escuridão? Obviamente, o povo de Israel. Queremos somente o bem para o mundo, ou seja, amamos a Deus, amamos a criação de Deus e queremos o bem de sua criação, amamos todas as criaturas. Queremos ser Or Lagoim, luz para as nações. Esse é nosso objetivo e missão, ser luz para as nações, ser a vontade de Deus, conquistar seu coração, contribuir e ensinar. Torá é Torá com muita humildade, mas é um mérito e uma responsabilidade e é uma alegria enorme. Mas realmente, onde você vê que há tanta gente que escolhe, infelizmente, o lado oposto, e você, se Deus te deu de presente, abrir os olhos e ver qual é o bem. O povo de Israel quer o bem e você apoia esse povo. Isso é um presente de Deus. Então aproveite isso e que tenhamos o mérito de sempre escolher o bem. Nos conectarmos, como dissemos, com os querubins, com pureza, assim como o coração puro de uma criança, de um menino, de uma menina, de um bebê, de uma bebê, nos conectarmos assim com Deus, com essa pureza. E por um lado, escolhemos pureza, por outro lado, maturidade, realmente levar tudo o que queremos e o que pedimos a Deus para quê? Para o bem maior que é e o objetivo maior que é trazer o céu para este mundo, para esta terra e fazer deste mundo material e terreno um mundo verdadeiramente magnífico no qual a presença de Deus encanta. Onde ajudamos os outros, fazemos o bem para os outros. E realmente permitimos e convidamos Deus a habitar em nós, como dissemos, Vasurim Mikdash, Vishashanti, Bitosham, e construam para mim um santuário e eu habitarei neles, que tenhamos o mérito de sempre sermos como um santuário. Para Deus, o Criador Todo-Poderoso, para que seja uma bênção para toda a humanidade, sucessos e bênçãos. Amém, Israel Shai.